professora Helen, dando continuidade à nossa disciplina com a temática de fisiologia do sistema endócrino, mais especificamente falando sobre o pâncreas e sobre os efeitos da insulina. Então, a insulina nós já vimos que é um dos hormônios pancreáticos, por ele sintetizado nas células alfa-pancreáticas e que representa o mais importante hormônio controlador do metabolismo energético, não só com essa função de controle metabólica, como também de função de crescimento e de diferenciação tecidual, agindo inclusive em associação com os fatores de crescimento semelhante à insulina neste sentido. Então, a insulina ela vai ter por função, especialmente em termos de metabolismo energético, o armazenamento, dos substratos energéticos para que esses sejam disponibilizados, quando necessário, às funções orgânicas, tanto controlando assim o fluxo metabólico tanto de carboidratos, proteínas, quanto de gorduras, de lipídios, tendo, portanto, uma função oposta, antagônica à do glucagon. Então, enquanto a insulina ela vai ter papel na promoção da diminuição da glicogenólise, na diminuição da gliconeogênese e da cetogênese, o glucagon, as catecolaminas, o T3, o T4, os glicocorticoides, eles vão ter papéis opostos. Então, eles vão promover a quebra das reservas energéticas. Então, sempre a insulina vai buscar guardar os substratos energéticos na forma de glicogênio, proteína e ácidos graxos nos adipócitos, enquanto que os demais hormônios dessa linhagem vão buscar realizar a quebra, a liberação dos substratos energéticos para serem utilizados no metabolismo celular. Para realizar essa regulação do metabolismo tecidual, do metabolismo energético, a insulina ela vai ter como tecidos alvos primordiais, principais, o fígado, o músculo e o tecido adiposo. Nesse sentido de promover o armazenamento das fontes energéticas, ela vai estimular enzimas envolvidas com o processo de glicogênese para a síntese do glicogênio, de lipogênese para a síntese dos lipídios e de proteogênese para a síntese das proteínas, inibindo, por sua vez, as enzimas de lise, de quebra, assim como as de síntese de corpos cetônicos. Então, ela vai promover a ativação do armazenamento e vai inibir o catabolismo. Ela ativa o anabolismo e inativa o catabolismo no organismo, particularmente pela sua ação no tecido adiposo, no tecido muscular e no fígado. Então, nesse sentido, ela vai aumentar a captação, no caso dos hepatócitos, a captação da glicose por gradiente de concentração, porque os hepatócitos eles não são insulino dependentes, visto que as células insulino dependentes são apenas aquelas que possuem os canais GLUT4, que são os adipócitos e as células musculares. Então, o fígado, ele sofre sim, ele tem receptores para a insulina, mas essa captação da glicose, ela não é insulino dependente. A glicose, ela é captada por gradiente de concentração. Então, à medida que os carboidratos, eles adentram os hepatócitos, esses carboidratos vão ser
metabolizados e transformados em glicogênio, assim como em lipídios, o seu excesso, por, por ação da insulina, pelo fato de que ela promove a ativação das enzimas relacionadas com essa síntese, tanto transformando carboidratos em glicogênio quanto também em lipídios, e isso faz com que os níveis intracelulares, né, dentro dos hepatócitos dos carboidratos reduza e favoreça por gradiente de concentração a entrada de mais carboidrato nessas células hepáticas para sofrerem esse processo. Por outro lado, a insulina ela inibe nas células hepáticas as enzimas envolvidas com a glicogenólise, que é a lise do glicogênio para liberar glicose. Então, ela inibe a síntese de glicose. A neoglicogênese, que é a transformação de fontes não carboidratos, como proteína, como os aminoácidos, em glicogênio, para que, a partir disso, seja liberada a glicose, assim como inibe a lipólise e a produção, consequentemente, de corpos cetônicos. No caso das células musculares, vai haver o aumento da captação de glicose pela abertura dos canais GLUT4, que caracterizam, portanto, essas células, particularmente da musculatura esquelética, como insulina dependente. E com isso aumenta o consumo da glicose, a oxidação da glicose também, só que em uma quantidade pequena, e principalmente faz com que haja o armazenamento dessa glicose como glicogênio. Também na musculatura vai haver, por ação da insulina, o aumento da captação de aminoácidos e a promoção do processo de proteogênese pela ativação da atividade dos ribossomos e do processo de transcrição e tradução para a síntese de proteínas, fazendo com que essa fonte energética, né, que são os aminoácidos, sejam armazenadas como proteínas, evitando assim uma alta concentração de aminoácidos na corrente sanguínea, o que serviria como fonte para o processo de neoglicogênese ou gliconeogênese no fígado. Então, fazendo com que ocorra o maior armazenamento de aminoácidos no tecido muscular na forma de proteínas, evita-se também, por ação da insulina, que ocorra o processo de neoglicogênese, com produção de glicogênio a partir de fontes não carboidratos, que servirá, por sua vez, para a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Então, a insulina ela inibe esse evento, tanto diretamente no fígado, inibindo as enzimas que participam desse evento de neoglicogênese, como diminuindo a concentração circulante de aminoácidos, que seria o substrato utilizado nesse processo. Ainda na musculatura, e não só nela, mas em outros tecidos também, a insulina ela tem um efeito no desenvolvimento tecidual, ou seja, no crescimento e na diferenciação desse tecido. Tanto por estimular o processo de transcrição e tradução gênica, como atuando conjuntamente no processo de crescimento com os fatores de crescimento semelhantes à insulina, o IGF-1, o IGF-2 e outros fatores de crescimento teciduais. No caso do tecido adiposo, a insulina promoverá tanto o aumento do influxo de glicose pelos canais GLUT4, pela ativação desses canais GLUT4, que são insulina dependentes, então eles só se abrem e permitem a passagem da glicose a partir do momento em que a insulina os ativa. E a partir desse influxo de glicose ocorre a produção de ácidos graxos por meio do processo de glicólise nesse tecido, assim como também ocorre no fígado.
e aumenta ainda a captação de ácidos graxos e o armazenamento desses ácidos graxos como triglicerídeos. Então, ocorre o aumento da lipogênese, particularmente a partir da tendo como princípio a glicose, diminui a lipólise e aumenta a ação anticetogênica. Isso porque a insulina, né, além de promover o influxo da glicose, o aumento o influxo também dos ácidos graxos, promove a lipogênese pela ativação das enzimas com essa função e a inibição das enzimas de lise, de quebra, no sentido de diminuir a lipólise, assim como diminuir as enzimas envolvidas no processo de cetogênese, de produção de corpos cetônicos. Sob os substratos energéticos circulantes, portanto, a insulina ela vai promover a diminuição da concentração sérica de carboidratos, particularmente a glicose, limitando os níveis glicêmicos pós-prandiais. Ela controla, né, o nível de glicose sérica de modo a mantê-la dentro dos níveis normais, particularmente após a ingestão dos alimentos, que faz com que ocorra uma tendência ao aumento nesse substrato energético e não só nele. Diminuição também da concentração de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Diminuição na mobilização de ácidos graxos, e não só dos ácidos graxos, como do próprio glicogênio também. Diminuição da cetogênese e de corpos cetônicos circulantes. Assim como o aumento da captação na musculatura, como já falado, dos aminoácidos, que também aumentam após a ingestão de alimentos. Então, os aminoácidos, os ácidos graxos e os carboidratos aumentados após a ingestão dos alimentos, eles são reduzidos na circulação por ação da insulina e captação nos tecidos, particularmente musculatura, adipócitos e fígado. Então, no caso da musculatura, aumenta a captação de aminoácidos pela síntese como proteínas e diminui assim a concentração sanguínea dos mesmos. O modo de ação da insulina se dá pela ligação da mesma ao seu receptor, que, assim como ela, possui duas frações, a porção beta e a porção alfa, onde a porção beta do receptor ela fica inserida na membrana plasmática totalmente e a porção alfa parcialmente, onde a insulina ela vai se ligar à porção alfa e a partir de alterações alostéricas no receptor vai haver a ação biológica por ativação da tirosina quinase, que é uma enzima associada a ela e que vai resultar na resposta biológica pela fosforilação, né, da subunidade B do receptor. O modo de ação da insulina, como já falado, se dá especialmente por meio da ativação e inativação de enzimas nas células-alvo, promovendo assim os processos biológicos já citados de gênese ou inibição das lises. Além disso, vai promover alterações nos canais e assim a permeabilização da célula, a glicose, os aminoácidos, aos lipídios e também a íons, como o íon sódio, potássio e outros, a depender da localização da ação desse hormônio. E ainda a regulação da síntese, né, como já descrito também,
de DNA e RNA no processo de transcrição e tradução para a síntese, inclusive, das próprias proteínas a partir de aminoácidos nas células musculares. O transporte da glicose, ele ocorre por difusão facilitada, né, por meio de canais de glicose, a favor de gradiente de concentrações por meio de transportadores, que são os GLUT. Os transportadores GLUT, eles têm vários tipos. Então, nas membranas temos o GLUT de 1 a 5 e nos ribossomos de 6 a 7, embora mais mais transportadores GLUT tenham sido identificados. No caso, apenas o GLUT4, né, as células possuidoras de GLUT4, como já citado, são a musculatura, especialmente a musculatura esquelética, que é estritamente dependente da insulina, e o tecido adiposo, eles têm esse tipo de transportador GLUT, que caracteriza essas células como sendo insulina dependentes. Então, apenas quando se liga o receptor à insulina é que esses transportadores GLUT, eles são abertos, permitindo assim o influxo de glicose nas células que os possuem, né? No tecido adiposo, nas células musculares, especialmente a esquelética, visto que a cardíaca ela não pode ser dependente, ela precisa estar funcionando continuamente com um substrato energético adequado. Então, elas têm o GLUT4, mas não só ele, possuem outros também que não são insulina dependente. Em relação ao diabetes, o diabetes causado por insuficiência da insulina ou de receptores para insulina, ele é o diabetes mellitus. O diabetes insípidos, ele não tem nada a ver com a insulina. Então, no caso do diabetes insípidos, ele é por uma falha em receptores de ADH ou na síntese e secreção desse ADH. Então, dessa forma, o diabetes insípidos, ele não tem caracterização por acúmulo de glicose ou insuficiência de insulina. Esse é um diabetes mellitus. Então, o diabetes mellitus, ele tem o tipo 1, que é caracterizado por falha na síntese de insulina, é o diabetes primário. E o diabetes tipo 2, ele é caracterizado por falha nos receptores de insulina. E, em geral, ele é consequência de um desregramento alimentar, por exemplo. Então, isso porque o número de receptores ele é muito maior do que o necessário, como já comentamos. No caso da insulina, para que ocorra uma resposta biológica, apenas cerca de 5% dos receptores precisam ser ativados. Quando a insulina ela está em excesso, o organismo, tentando se proteger e evitar uma resposta exacerbada ao hormônio, começa a diminuir o número de receptores, a fazer uma modulação descendente. Quando essa exposição é continuada, por exemplo, após uma vida desregrada de ingestão excessiva de carboidratos e, consequentemente, altos níveis continuados de insulina, acaba havendo uma insensibilização a esses receptores, uma diminuição exacerbada desses receptores e o desenvolvimento da diabetes tipo 2. A diabetes mellitus tipo 2, que é associada à falha nos receptores de insulina e não necessariamente à secreção da insulina. Então, temos esses dois tipos de diabetes mellitus. Em ambos os casos, o controle dos substratos energéticos será comprometido e, dessa forma, ele vai se caracterizar por uma baixa captação de glicose, especialmente para a musculatura e para o tecido adiposo, e não só de glicose, mas também
dos próprios carboidratos e proteínas e aminoácidos, dos próprios ácidos graxos, né, dos próprios lipídios e dos aminoácidos, e não só dos carboidratos. E dessa forma, o fator marcante de identificação dessa patologia, embora nós já tenhamos visto que isso não é exclusivo da mesma, mas é bastante característico, é o quadro de hiperglicemia, o acúmulo de altas concentrações de glicose na corrente sanguínea. Visto que a insulina não é sintetizada e secretada em concentrações adequadas, ou mesmo os seus receptores não vão ser capazes de responder ao hormônio. Como fisiopatologia da doença, ainda teremos, num quadro consequente, o aumento do glucagon. E aí a gente pode se perguntar, como assim? Se nós temos uma alta de glicose na corrente sanguínea. Sim, nós temos uma alta de glicose na corrente sanguínea, mas em virtude da falha da atuação da insulina em seus receptores, né, por esse comprometimento do receptor, ou mesmo um comprometimento na secreção hormonal, não haverá a devida atuação da insulina nos tecidos e, consequentemente, no armazenamento, na condução e no armazenamento das fontes energéticas para o interior das células. Dessa forma, o organismo não vai identificar, né, não vai ter essas fontes, esses substratos de forma adequada em suas células, e acaba que o glucagon ele vai ser liberado para possibilitar uma liberação de fontes energéticas para as células, particularmente as células que são estritamente dependentes da insulina para que esses substratos energéticos adentrem o tecido. Entretanto, isso acaba não sendo conseguido nesses tipos celulares específicos, né? Então, acaba agravando ainda mais o quadro, porque o glucagon ele vai promover a quebra de mais reservas energéticas, né, de proteínas, de lipídios, de glicogênio, porque, ao contrário da insulina, ele vai ativar as enzimas de lise e de síntese de corpos cetônicos e vai inibir as de armazenamento. Dessa forma, vai haver a acentuação do processo de lipólise, proteólise, glicogenólise, neoglicogênese e glicogenólise, e aumento da síntese de corpos cetônicos. Então, bem característico da diabetes mellitus, mas já dito que não é o único quadro que vai possuir essa característica, é a presença de altas concentrações de glicose na corrente sanguínea, que é a hiperglicemia, e também na própria urina. Então, como tem muita glicose na corrente sanguínea, ela é eliminada via renal e ela arrasta consigo água. Então, a gente vai ter um animal que vai urinar bastante e essa urina ela vai ter uma grande concentração de glicose. Também associado a isso, vai haver uma grande eliminação de eletrólitos na urina, desequilibrando o organismo do animal em termos hidroeletrolíticos. E pode haver também a cetoacidose e comprometer até mesmo a vida do animal, né? Chegar a levar esse animal ao óbito. Então, em virtude do que já foi comentado, né, da hiperglicemia, e por exceder, né, essa concentração de glicose sérica, exceder a capacidade renal de reabsorção da glicose, vai haver, portanto, uma grande eliminação de glicose via urina, arrastando com ela a água.
Então, o animal vai apresentar um quadro de poliúria, seguido pela polidipsia, que é a sede em virtude da grande perda de água por arraste com a glicose. Também essa glicose, ela pode se depositar em vários locais, especialmente na retina, nos olhos, promovendo catarata, no cristalino, promovendo catarata por acúmulo dessa glicose e comprometimento do tecido dessa região. Inclusive, pode levar o animal ao estado de coma e morte. Mais uma vez, lembrando que todas as imagens utilizadas foram obtidas do Google Imagem, não nos cabendo qualquer direito autoral sobre as mesmas e, portanto, é solicitado que o acesso ao material seja feito única e exclusivamente via AVA, não sendo permitido baixar, salvar ou compartilhar. Até a próxima e bons estudos!